Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei da física que, à primeira vista, parece muito simples, mas, na verdade, ela desafia quase tudo que a nossa experiência do dia a dia nos ensina sobre o mundo. Para começar, vamos fazer uma pergunta bem básica. Uma que parece ter uma resposta óbvia, mas que esconde um dos maiores equívocos sobre como o movimento funciona. Pois é, a nossa intuição, o nosso senso comum, diz que se algo está se movendo, uma hora vai parar. E que para manter alguma coisa em movimento, a gente precisa ficar empurrando ou aplicando uma força. Parece lógico, né? Afinal, se a gente empurra uma caixa no chão e solta, ela para. Mas e se essa nossa intuição estiver completamente errada? Para a gente investigar isso, vamos pensar num disco de hóquei. Se a gente empurra ele numa mesa comum, ele desliza um pouquinho e para logo. Agora, se a gente fizer a mesma coisa numa pista de gelo com a mesma força, aí ele vai bem mais longe. E numa mesa de air hockey, aquela que solta um arzinho por baixo, ele desliza quase sem parar. O interessante aqui é que tem um personagem oculto nessa história, o atrito. A única coisa que realmente muda entre esses três cenários é a quantidade de atrito. E essa é a primeira grande sacada. A força que faz as coisas pararem é o atrito. No mundo perfeito, sem atrito nenhum, um objeto que estivesse se movendo continuaria se movendo para sempre, sem precisar de nada para isso. Essa ideia é a chave para entender a verdadeira lei do movimento. Mas para a gente chegar lá, primeiro precisamos entender o que são as forças. Então vamos lá, vamos decodificar as forças. A gente precisa saber identificar esses empurrões e puxões que governam o universo. A primeira é a força normal. Pensa num livro parado em cima da mesa. A gravidade puxa o livro para baixo, certo? Mas ele não cai. Por quê? Porque a mesa reage empurrando o livro para cima. Essa força de resposta da superfície é a força normal. Depois, a famosa força de atrito. Lembra do nosso disco de hóquei? Foi ela que o fez parar. É a força que aparece sempre que uma superfície raspa na outra. E ela sempre tenta atrapalhar o movimento. Tem também a força de tensão. Sabe quando se puxa um cachorro pela coleira? A força que a gente faz é transmitida ao longo da coleira até o cachorro. Essa força num fio ou corda esticada é a tensão. E claro, a força-peso. Essa é a força da gravidade que puxa absolutamente tudo em direção ao centro da Terra. É por causa dela que as coisas têm peso e caem no chão. Certo? O detalhe é que, na maioria das vezes, um objeto não sofre a ação de uma única força, mas de várias ao mesmo tempo. E aí vem o ponto crucial. O que realmente importa é o resultado final, a soma de todas elas. E olha que interessante, pensa num astronauta flutuando lá no espaço, longe de tudo. Nenhuma força age sobre ele. Agora pensa de novo no livro parado na mesa. O peso o puxa para baixo e a força normal o empurra para cima com a mesma intensidade. Uma anula a outra. A conclusão? Nos dois casos, a força total, a chamada força resultante, é zero. Esse estado, quando a soma de todas as forças dá zero, tem um nome: equilíbrio. Um corpo em equilíbrio pode estar parado ou, e essa é a parte importante, ele pode estar se movendo em linha reta e com velocidade constante. Essa noção de equilíbrio é a base para a primeira grande ideia de Newton. Com todas essas peças no lugar, agora sim a gente pode corrigir o nosso senso comum e finalmente enunciar a verdadeira lei do movimento. E a lei diz exatamente isso. Se a força resultante sobre um corpo for zero, ele vai ficar parado se já estiver parado, ou vai continuar se movendo em linha reta com velocidade constante se já estiver em movimento. Essa frase simples virou a física de cabeça para baixo. Ela significa que o movimento não precisa de uma força para existir. O que precisa de uma força é a mudança no movimento. E essa teimosia da matéria, essa resistência natural a qualquer alteração no seu estado de movimento, tem um nome: inércia. É por isso que a primeira lei de Newton também é conhecida como a lei da inércia. E depois que a gente entende o que é a inércia, a gente começa a enxergá-la em ação em todo lugar, o tempo todo. Por exemplo, tirar ketchup da garrafa. O que a gente faz? Movimenta a garrafa para baixo e para de uma vez. A garrafa para, mas o ketchup, por inércia, quer continuar se movendo. E para onde ele vai? Para baixo, direto no seu lanche. Ou aquele truque de mágica de puxar a toalha da mesa sem derrubar a louça. Se o puxão for rápido o suficiente, a louça fica. Por quê? Inércia. Os pratos têm uma tendência a ficar parados. E a força do atrito da toalha age por um tempo tão curto que não consegue vencer essa inércia. E dentro de um carro, então? Somos a prova viva da inércia. Quando o carro arranca, nosso corpo quer ficar parado,
e somos pressionados contra o banco. Quando o carro freia bruscamente, ele para, mas nosso corpo quer continuar em frente. E numa curva, o carro vira, mas nosso corpo quer seguir reto, por isso somos jogados para o lado. Certo. Então, depois de ver tudo isso, qual é a grande lição? Por que a lei da inércia é tão importante? Bom, as conclusões são fundamentais. Primeiro, movimento não precisa de força. O que precisa de uma força resultante é a mudança de movimento, ou seja, a aceleração. Segundo, o atrito é o grande ilusionista da física do dia a dia. Ele nos engana, fazendo parecer que as coisas param sozinhas. Terceiro, para prever o movimento de qualquer coisa, é obrigatório identificar todas as forças e calcular a resultante. E por último, talvez o mais contraintuitivo, estar parado e estar se movendo com velocidade constante são estados fisicamente idênticos. Em ambos, a força resultante é zero. Mas tudo isso deixa uma pergunta no ar. Se todos os corpos têm essa tendência a manter seu estado de movimento, a inércia, por que é muito mais difícil tirar um caminhão do repouso do que um carrinho de supermercado? Bom, essa relação entre força, massa e aceleração é o assunto da segunda lei de Newton. Mas isso é história para uma próxima análise.